Olá a todos, sejam bem-vindos. Tenho o grande prazer de receber hoje o embaixador Jack Matlock, que foi inicialmente designado para a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou nos anos 50 e mais tarde tornou-se embaixador na União Soviética nos anos 1980. Junto com o presidente Reagan, ele contribuiu para negociar o fim da Guerra Fria. Então, seja bem-vindo de volta ao programa, senhor. É sempre uma grande honra. Obrigado. Fico feliz conversar com você hoje. O que eu realmente queria conversar com você era sobre um livro seu, que na verdade foi publicado em 2010, mas que eu diria é mais relevante do que nunca. Superpower Illusions: How Myths and False Ideologies Led America Astray and How to Return to Reality. Acho que estamos vendo hoje algumas das consequências do que você escrevia naquela época. Então pensei que um bom ponto de partida seria: quais são os principais mitos sobre como a União Soviética foi derrotada e, essencialmente, o que levou os Estados Unidos a se desviarem do caminho? Led America astray. Você sabe, a situação no Oriente Médio chegou a um estágio de crise tão grave que pode ser um pouco difícil pensar em outras coisas. Mas o que estamos vendo agora, eu acho, é o começo de uma tragédia ainda maior do que várias das que vimos recentemente, como as guerras na Ucrânia e em outros lugares. Neste momento, os combates ativos entre Irã e Israel e o possível envolvimento americano é algo que está na mente de todos nós nesta manhã. Mas deixe-me voltar um pouco. Acho que o que escrevi há 15 anos na esperança de influenciar o governo Obama que estava chegando ainda é relevante. Isso é relevante para grande parte dos conflitos que estão acontecendo hoje, que eu acredito que poderiam ter sido evitados. E essa é a tragédia de onde estamos agora. Mas voltando à sua pergunta direta, Editor que fiz em Superpower Illusions foi que informamos amplamente de forma eclética como a Guerra Fria terminou e aí importamos mal. Em primeiro lugar, vimos isso como uma vitória para os Estados Unidos e o Ocidente. Foi um acordo negociado que beneficiou tanto a União Soviética, que o negociou, quanto os Estados Unidos e todos os demais, porque nos levou a uma situação em que as armas nucleares foram significativamente reduzidas, em que tínhamos objetivos de realmente eliminá-las, e em que a Europa Oriental, que havia sido dominada militarmente pela União Soviética desde a Segunda Guerra Mundial, foi libertada e se tornou mais democrática. Portanto, acredito que enxergar o fim da Guerra Fria como uma vitória alcançada pelo fortalecimento militar ou pela competição econômica é simplesmente incorreto. Foi um acordo negociado para todos. O segundo mito, amplamente difundido, era que a Guerra Fria terminou quando a União Soviética se desintegrou. Isso simplesmente não é verdade. A Guerra Fria terminou pelo menos 2 ou cerca de 3 anos antes da União Soviética se desfazer. A União Soviética não se desfez por causa de pressão ocidental ou algo do tipo. Na verdade, os Estados Unidos tentaram ajudar Gorbachev a preservar uma união voluntária de toda a União Soviética, exceto os 3 países bálticos. Durante toda a Guerra Fria, nós não reconhecíamos que eles faziam parte legalmente da União Soviética. Então, sempre apoiamos sua libertação. E eu gostaria de destacar que um dos últimos atos da União Soviética de Gorbachev foi votar pela libertação deles. Portanto, a ideia de que eles precisaram lutar por isso simplesmente não é verdadeira. Sim, houve pressões exercidas, mas a União Soviética reconheceu a independência deles antes de colapsar. Agora, sobre o colapso do restante. Na época, o presidente Bush chegou a ir a Kiev em 1991, quando todas as pressões estavam se desenvolvendo para a dissolução da União Soviética. Ele fez um discurso no parlamento ucraniano, alertando contra o nacionalismo suicida e recomendando que permanecessem uma união voluntária com a União Soviética de Gorbachev,
que estava se tornando muito mais livre e tentando se reformar de maneira democrática. Portanto, a ideia de que isso foi de alguma forma uma vitória do Ocidente, ou que foi causado pelo Ocidente devido à pressão econômica e militar, está simplesmente errada. Mas o problema é que isso trouxe à tona uma ideia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental e na Rússia, de que a Rússia era um país derrotado. Agora, quando olhamos para a dissolução da União Soviética, ela foi liderada pelo líder da Rússia, o líder eleito da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, Boris Yeltsin. Então a ideia que você ouve agora, a Rússia é sempre expansionista, a Rússia tem planos sobre isso e aquilo. Eles esquecem que foi a própria Rússia que desempenhou o papel fundamental na dissolução da União Soviética. Portanto, o problema com muitas das atitudes de hoje é que simplesmente distorcemos e ignoramos grande parte dessa história. Sim, eu também gostei de como você escreve no seu livro que as lições aprendidas criaram uma cultura muito perigosa. Ou seja, se alguém presumisse que a paz foi criada por meio de negociações, isso teria levado a uma lição histórica. Enquanto, em contraste, se a paz é alcançada por meio de uma vitória militar, isso criaria uma cultura muito diferente, uma mentalidade mais militarista, eu diria, sobre o que gera paz no mundo. Mas eu queria passar para o que aconteceu depois do colapso da União Soviética, porque você também escreve sobre essas visões concorrentes para uma nova ordem mundial. E você mencionou especificamente a versão de Zbigniew Brzezinski da teoria do Heartland Eurasiático de Mackinder, que você argumenta que prevaleceu, que é, eu acho, uma visão unipolar ou hegemônica para o mundo. Bem, eu sempre achei, e isso era verdade mesmo quando Brzezinski era o conselheiro de segurança nacional lá atrás, que ele analisava, na minha opinião, de forma muito superficial as relações internacionais. E também, ao enxergar tudo simplesmente como controle de território, ele perdia o ponto principal. Nunca achei que toda a tese de Mackinder fizesse sentido. Era a ideia de que quem controla a ilha mundo, ou seja, a Ásia e a Europa, controla o mundo. Isso é um absurdo. A Grã-Bretanha e o Império Britânico tornaram-se, eu diria, hegemônicos sobre a maior parte do mundo, sem qualquer força militar substancial na chamada Ilha Mundo da Eurásia. Eles conseguiram isso com o poder naval. Mas como todos os outros impérios, essa foi uma condição temporária. E claro, com as duas guerras mundiais, o Império Britânico foi quase completamente dissolvido. Claro, há alguns resultados aí sobre os quais podemos conversar, você poderia dizer, com o Canadá, Austrália e outros. Os domínios ainda mantinham uma relação especial com o Reino Unido. Mas o fato é que esses impérios foram relativamente de curta duração e sujeitos a muitos danos, em primeiro lugar aos países controlados, mas também à metrópole, devido aos recursos que precisavam ser investidos em forças militares e outras fontes compulsórias. E eu diria aqui que a ideia de que, de alguma forma, o poder militar ou econômico pode transformar outras sociedades foi, na minha opinião, um erro fundamental. Os Estados Unidos saíram, pode-se dizer, do fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética, como sem dúvida o país mais poderoso do mundo, tanto militarmente quanto de forma muito significativa economicamente. And very significantly economically. And as I pointed out in the book, there was Como destaquei no livro, havia uma possibilidade começando, pode-se dizer, em 1992, para os Estados Unidos desempenharem um papel ativo na, digamos, gestão da paz. Acho que era irrealista pensar que iríamos criar uma utopia sem guerras e sem conflitos. Isso simplesmente, eu diria, ignora toda a experiência histórica. Mas o que deveríamos ter aprendido é que a tentativa de usar nosso poder militar e econômico para coagir outras sociedades a longo prazo não funcionaria. Estamos vendo os resultados agora, acredito, em guerras que estão se espalhando e que, se não controlarmos, vão nos envolver a todos.
Yeah, I think that was a bit dangerous concept. Acho que isso foi um consenso um tanto perigoso, porque a ideia de que a segurança viria da hegemonia acabou unindo diferentes grupos. Alguns eram genuinamente otimistas quanto à possibilidade de transcender os conflitos do passado com um hegemon liberal. E isso também atraiu, é claro, os elementos mais neoconservadores, que viam os meios militares como o principal instrumento. Mas quais foram os principais acordos, na sua visão, após a Guerra Fria? Acordos e planos para uma nova arquitetura de segurança europeia. Porque inicialmente realmente tivemos alguns acordos para criar uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, que superasse a política de blocos. Acho que muito disso também se baseou na Carta de Paris para uma nova Europa. Mas quais foram esses principais acordos, na sua opinião? E por que eles não se sustentaram? Bem, você sabe, tivemos o ato final de Helsinki bem antes do fim da Guerra Fria, que estabeleceu certos princípios. E um deles era o compromisso de proteger os direitos humanos, o que teve um papel muito significativo no desenvolvimento da democratização da União Soviética. Mas também havia o princípio de que não deveria haver mudança de fronteiras sem o consentimento mútuo dos dois países envolvidos. Agora, uma das coisas que deixamos de fazer após 1991 e o colapso da União Soviética foi desenvolver ainda mais as estruturas que haviam sido criadas, como a OSCE, que não tinha poder real, mas poderia ter sido fortalecida. Na verdade, não houve esforço para construir uma estrutura de segurança que incluísse todos, porque houve uma decisão nos anos 90 pelo governo Clinton de começar a expandir a OTAN. Digo que foi uma decisão do governo Clinton, porque a OTAN não pode aceitar novos membros sem o consentimento unânime dos membros existentes. E claro, de muitas maneiras, o membro mais essencial em termos de poder militar e econômico tem sido os Estados Unidos. Antes disso, houve um esforço chamado Parceria para a Paz, não para expandir a OTAN, nesse caso, mas para desenvolver uma parceria que permite a diminuição gradual das forças militares na Europa. Esse foi um acordo do qual a Rússia passou a fazer parte, assim como a maioria dos estados sucessores da União Soviética. Mas em vez de usar isso como um substituto para a expansão da OTAN, o que era bastante aceitável para a Rússia, o governo Clinton decidiu começar a expandir a OTAN. E isso, acredito, foi fortemente rejeitado pelo presidente russo Yeltsin. É um tanto irônico que, em certo momento, e sabemos disso por documentos que agora foram desclassificados, o presidente Clinton dizia a Yeltsin que a Parceria para a Paz seria um substituto para a expansão da OTAN. Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado havia instruído nosso embaixador em Varsóvia a dizer que isso seria um passo em direção à expansão e inclusão da OTAN, é claro. Então nossa diplomacia naquela época era um tanto dúbia, devo dizer. Isso foi depois que me aposentei. Mas a questão é que não havia ameaça aos países da Europa Oriental quando começamos a expandir a OTAN. Agora, o importante é que a OTAN foi criada inicialmente como uma aliança defensiva para evitar a possível, digamos, invasão da Europa Ocidental pela União Soviética, que então incluía a Polônia como aliada, assim como grande parte da Europa Oriental e dos Balcãs. Mas a questão é que uma vez que você começa a expandir quando não há ameaça, ela se torna uma aliança ofensiva. E devo dizer que quando estávamos debatendo isso nos anos 90, eu testemunhei perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, que na época era presidido por Joe Biden, o senador Joe Biden de Delaware. Eu afirmei que isso seria um grande erro, porque seria visto, se continuasse, seria visto como uma ameaça para qualquer governo russo. Na verdade, o presidente Yeltsin aceitou as primeiras expansões a contragosto, mas fez uma condição, que era a de não haver bases estrangeiras, especialmente bases americanas, nesses países. Acrescento aqui que, quando falamos sobre a expansão da OTAN, acredito que a questão mais séria não é a expansão em si,
it's not the expansion as such that is the guarantee that Essa é a garantia dada aos membros, a garantia de considerar um ataque a um como um ataque a todos. Isso não é o mais grave. O fato é que se você usa essa associação para instalar suas bases ali, isso se torna a questão central. E isso é algo que, na minha opinião, tem sido ignorado por grande parte das discussões atuais na Europa e nos Estados Unidos. Mas estava absolutamente claro para mim, e para quase todos que ocupavam cargos de liderança nas negociações do fim da Guerra Fria, que isso era um grande erro. Porque você não tem mais, se nosso objetivo, afinal, ao encerrarmos a Guerra Fria, era o que chamávamos de uma Europa inteira e livre. E o que o presidente Gorbachev da União Soviética chamou de nossa casa europeia comum. E foram os Estados Unidos e seus aliados da OTAN que romperam, por assim dizer, esse entendimento ao começarem a fazer alianças militares com países que não estavam sendo ameaçados, mas que, inevitavelmente, se a OTAN colocasse bases ali, seriam considerados uma ameaça pela Rússia. Ok, desculpe por isso. Talvez possamos, de qualquer forma, isso eu acho foi um erro fundamental, que a Ucrânia e Geórgia no esses regiões soviética, se reconhecidos como parte da União Soviética. E a Rússia tinha bons motivos, especialmente no caso da Ucrânia, para considerar, pode dizer, sua neutralidade. Se o mundo fosse dividido em blocos militares, a neutralidade deles era essencial para sua própria segurança. Portanto, creio que esses foram os fundamentais. Deixe-me também dizer que, durante todo esse período, ficou muito claro para mim e para muitos outros que a falta de disposição do governo israelense em desenvolver uma solução de dois estados. Chegamos mais perto disso, é claro, como resultado da diplomacia norueguesa nos anos 90, quando parecia que tínhamos um acordo para um Estado palestino. Agora estamos vendo as consequências desse fracasso. E, no entanto, agora temos os Estados Unidos realmente fornecendo armas para um genocídio. E o atual conflito com o Irã pode nos levar à beira do uso de armas nucleares. Mas mesmo sem isso, um confronto geral ali não será apenas um desastre humano, mas também terá reflexos na segurança da Europa. Então me parece que essa política dos Estados Unidos de alimentar guerras em vez de recuar, como poderia fazer, e tentar mediar disputas e manter os conflitos locais restritos, ao invés de alimentá-los apoiando um lado ou outro, não tem sido do interesse do nosso povo. Como americano, acredito que isso não tem sido do interesse do nosso povo. Não. Acho razoável argumentar que o momento unipolar permitiu que Israel não aceitasse nenhum tipo de compromisso, já que sempre teve os Estados Unidos ao seu lado. E acredito que, no fim das contas, isso também não é do interesse de Israel, porque agora vemos as consequências de não ter que aceitar nenhum compromisso, que é esse confronto terrível. Mas no seu livro, você dedicou um capítulo inteiro à ilusão unipolar. Angviforgiu até como razão da sido walnut desde o início. Desculpa, eu não entendi. No seu livro, você dedica um capítulo inteiro chamado A Ilusão Unipolar. Gostaria que você explicasse seu argumento. Por que a unipolaridade sempre foi uma ilusão? Sim, basicamente havia a ilusão de que o poder americano, militar e econômico, poderia transformar outras sociedades, e a ideia de que o mundo estava destinado a se tornar democrático, como chamávamos, e que poderíamos ajudar nisso, intervindo para incentivar a democracia e proteger minorias ou outros que estivessem ameaçados. Acho que tudo isso estava bastante incorreto, porque um país não pode criar democracia em outro. Se democracia é o governo do povo daquele país, somente o povo da Südstaaten. E nenhum de nós é tão percípios, muito bem nos Estados Unidos.
embora as democracia. Least of all the United States, although we call it a democracy, we are a republic which now is ruled by an... Somos uma república que agora é governada por uma oligarquia. Não vou entrar em todos os motivos para isso, mas a ideia de que, de alguma forma, o mundo estava destinado a ser democrático e capitalista é como outras utopias, totalmente sem fundamento na realidade. A ideia de que, de alguma forma, usando nossa força militar e econômica, poderíamos criar uma sociedade mais democrática, na qual viveríamos em paz uns com os outros. Se você faz isso por coerção econômica ou usando sua força militar, está agravando os problemas e não resolvendo-os. Então acho que houve esse equívoco fundamental. Bem, na segunda parte do título do seu livro, está escrito Como Retornar à Realidade. E acho que isso é uma parte importante, porque há 3 semanas vimos que o sistema de dissuasão nuclear da Rússia foi atacado. E em vez de condenação ou preocupação, houve quase uma celebração unânime nas capitais ocidentais, o que me surpreende. E novamente, agora vemos no Oriente Médio não apenas um genocídio, mas também um ataque surpresa aos reatores nucleares do Irã no meio de negociações. Então, mais uma vez, parece que estamos entrando em um território muito perigoso. E bem, para citar seu livro, é preciso algum tipo de retorno à realidade e à moderação. Para onde você acha que o mundo está indo a partir daqui? O que é possível fazer para evitar um desastre? Sei que é uma pergunta difícil, mas considerando que você esteve envolvido nas negociações para o fim da Guerra Fria, o que aconselharia aos diplomatas de hoje? Como eles deveriam resolver essas questões? Bem, é uma questão muito complexa, e as coisas chegaram a um ponto em que, a menos que tenhamos líderes comprometidos em negociar um fim razoável para esses conflitos, não vamos conseguir. Agora, eu sou alguém que acha que até agora, nossos líderes têm sido responsáveis o suficiente para não usar realmente essas armas nucleares. Mas os ataques contra armas nucleares, os bombardeiros estratégicos, usando o que na prática são técnicas terroristas. Ou seja, essas eram armas que estavam escondidas em caminhões e realizadas por meio de uma rede de espionagem, algo que, aliás, Israel tem feito repetidamente no Oriente Médio. Isso está rompendo as barreiras teóricas gerais sobre o que é justo ou não em uma guerra. Todas essas guerras são não declaradas. Nós paramos até mesmo de cumprir a exigência legal de declarar guerra quando usamos força militar. Agora, o que me preocupa nesse desenvolvimento não é tanto que algum dos líderes mundiais atuais vá realmente usar uma arma nuclear. Suponho que o país mais propenso a fazer isso provavelmente seja Israel. Mas não acredito que os líderes americanos, soviéticos ou chineses estejam inclinados a usar armas nucleares. O perigo é que, se essas armas saírem do controle, existem maneiras de contrabandeá-las em caminhões, e elas poderiam causar danos irreparáveis. Por exemplo, até mesmo uma pequena bomba nuclear em um caminhão, contrabandeada para os Estados Unidos e dirigida por um homem-bomba até Washington, na Pennsylvania Avenue, entre o Capitólio e a Casa Branca, poderia eliminar nosso governo. Essa é uma possibilidade muito mais provável do que qualquer grande governo fazer isso. Outra possibilidade que vejo é se continuarmos aumentando a pressão militar sobre a China e, caso algum dia haja uma tentativa da China de invadir Taiwan, se tentarmos interferir nisso e os chineses usarem uma arma nuclear contra nossa força-tarefa, como vamos retaliar? Então acho que não estamos controlando essa situação, e essa ideia de que, bem, ainda não foram usadas, então provavelmente não serão, acho que é uma visão ingênua. E eu acho que o que está acontecendo no Oriente Médio é um resultado disso. Afinal, por que o Irã não teria o direito à energia nuclear pacífica? E, no entanto, nós e Israel temos tentado impedir isso desde os anos 1990.
Então tendemos a tentar impor restrições aos outros que nós mesmos não estamos dispostos a seguir. E isso me preocupa. Acho que armas de destruição em massa e armas biológicas nas mãos de terroristas podem ser muito mais perigosas do que reconhecemos hoje. Quando quebramos as normas, fazemos exceções e tentamos impor pressão militar e econômica sobre países que não estão nos ameaçando, acho que estamos ajudando a criar essa situação anárquica, que é extraordinariamente perigosa. Sim, eu acho que, bem, para resumir seu argumento, concordo que sempre teremos competição e conflitos, mas são as regras básicas que parecem ter sido totalmente quebradas. Acho que algumas dessas regras se romperam durante o momento unipolar, simplesmente porque não há motivo para seguir regras se não há restrições sobre nós mesmos. Como você disse, começamos a impor limitações e regras aos outros que não aceitamos para nós mesmos. E claro, novas tecnologias estão surgindo. Não há mais regras para isso. Essa é uma das coisas que também me preocupam com a guerra por procuração na Ucrânia. As regras de uma guerra por procuração, no que diz respeito ao que se pode fazer. Por exemplo, lançar mísseis operados por forças ocidentais contra a Rússia. Isso é algo que não era feito no passado. Então, parece que todas as regras estão sendo quebradas. Genocídio, ataque surpresa durante negociações, isso é profundamente preocupante, porque sem regras é muito difícil limitar alguns dos piores aspectos de uma rivalidade entre grandes potências. Enfim, embaixador Matlock, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre excelente conversar com o senhor, então agradeço novamente. Obrigado, Raul, por detalhe.